O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós os deixaste enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do Evangelho de João e continua ainda a discussão sobre a identidade de Jesus. Hoje, os fariseus e os mestres da lei, juntamente todo o povo, se pergunta: porventura o Messias virá da Galileia? Mas é importante recorrermos ao próprio Evangelho para compreendermos bem esse texto. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, na Judéia, para se cumprir a Escritura, que da cidade de Davi, portanto de Belém, que nasceria, que chegaria o Salvador. Depois, por orientação do anjo, ele foi morar na Galileia, em Nazaré. Por isso, diversas vezes o Evangelho cita: Jesus retorna a Nazaré, cidade na qual fora criado na Galileia. Portanto, nasceu em Belém e criado na Galileia, criado em Nazaré. Por isso se tem essa confusão no meio do povo. De onde vem Jesus? Porque eles conheciam parcialmente Jesus, porque somente o escutava e de repente começou a correr a notícia: o Galileu, aquele que prega, aquele que evangeliza, aquele que está aí anunciando o reino e também afrontando as autoridades. Por isso que nós possamos, desse texto, extrair algo tão simples, mas fundamental para a nossa vida cristã. Que nós, de fato, possamos conhecer Jesus por Ele mesmo. Ter contato com a Sagrada Escritura é o primeiro passo para nós termos uma amizade com Jesus. Porque tantas pessoas ainda hoje, que são católicas, que frequentam a igreja, não têm contato com a Bíblia. Têm a Bíblia em casa como um objeto de amuleto. Deixam a página aberta ali, em algum salmo, e cada vez que vai limpar a estante, muda 2 páginas para frente ou 3 para trás. Mas não abre a Bíblia para ler, para conhecer, para meditar a palavra de Deus. Isso deve ser fundamental para nós, o contato com a palavra de Deus. Meditar, ler. E quem nos mostra qual é o sentido do texto? É o Espírito Santo. A igreja nos ensina que o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados a redigir o texto, é o mesmo Espírito Santo que vem em nosso auxílio para abrir-nos a inteligência para compreender aquele texto. Para que isso não seja desculpa
Para muitas pessoas, padre, eu leio, mas não entendo. Ou seja, não é essa a desculpa. Todas as vezes que vou ler, eu vou pedir a luz do Espírito Santo, para que ele possa vir sobre a minha inteligência e abrir-me à realidade da salvação. Isso é tão importante para nós, para que nós possamos conhecer profundamente Jesus e não termos dúvidas de quem ele é. E falarmos com convicção sobre Jesus Cristo, para tantas pessoas que nem mesmo ainda hoje ouviu falar dele. Apenas quantas pessoas que nós conhecemos, eu mesmo já tive contato com uma criança de 12 anos, que nunca tinha visto um crucifixo. E não foi num país islâmico ou num país fechado. Não, em Goiás. Uma criança que perguntou, o que é isso? Ou seja, porque não lhe foi anunciado Jesus Cristo. Não teve contato com a fé. Por isso nós precisamos sim ser evangelizadores. E mais profundamente ainda, que nós possamos não somente falar, mas que nós possamos viver esta palavra. Ou seja, é isso que o Senhor quer de nós, que as nossas palavras e nossas ações estejam concordes. Isso se chama unidade de vida. Precisamos pedir isso, pois não é somente falar como algo exterior, como se fala sobre algum tema, sobre algum conhecimento humano. Mas nós falamos de Jesus pela nossa vida, pelo nosso testemunho autêntico, de sermos discípulos de Jesus. O que é um discípulo? Aquele que quer em tudo imitar o seu mestre. E é precisamente para isso que aqui estamos, para sermos discípulos e missionários. Porque nós não queremos somente para nós queremos que outras pessoas também façam a experiência do amor de Jesus. Por isso a igreja se empenha tanto em evangelizar, porque ela quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos recebam essa torrente de graças que o Senhor quer dar para nós. E, portanto, que nós possamos encontrar todos os meios possíveis para chegar ao coração das pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre anunciou a sua doutrina, a sua verdade, que Ele não tem por si mesmo, mas que recebeu do Pai. Mas Ele apresenta essa verdade de diversos modos, diversas parábolas, que Ele utiliza para chegar ao coração das pessoas, tanto que os pescadores o compreendem, os mestres da lei o compreendem, todos compreendem Jesus, porque Ele consegue traduzir em imagens, Ele consegue chegar ao coração das pessoas, e nós também possamos ser criativos, nós possamos encontrar todos os meios e ocasiões para chegar ao coração das pessoas, seja numa fila de um banco conversando com alguém, seja na fila do supermercado, seja esperando um médico, seja viajando, seja no almoço de família, em todos os lugares nós podemos falar de Jesus, e que nós possamos, auxiliados pelo Espírito Santo, querer encontrar os meios eficazes para que esse anúncio chegue a todas as pessoas. Nós não podemos dizer, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não tenho instrução suficiente. Quem nos instrui é o Espírito Santo. Aprendemos desde quando começamos a participar da igreja. Deus nos capacita, ou seja, Ele nos chama, Ele nos escolhe, nos capacita para que nós sejamos capazes, sim, de fazer a sua santa vontade, de ser anunciadores. Mas só pode capacitar aquele que se deixa ser formado, aquele que tem disposição, aquele que tem abertura, porque muitas vezes nós encontramos mil desculpas. Não tenho tempo, tenho esse a fazer, aquele outro. Enquanto Jesus não for uma prioridade em nossa vida, nós encontraremos sempre mil desculpas para não ir à igreja, para não rezar, para não confessar, para não ser catequista, para não ser um agente pastoral. Por isso, peçamos ao Senhor, dê-me um coração capaz de fazer com que o seu nome seja conhecido por todos. Que a minha vida seja um constante testemunho para os meus irmãos, para a minha família. Que aquilo que eu escuto na Santa Missa, que eu escuto no Santo Evangelho, eu possa querer viver, para que eu possa chegar a tantas pessoas. E, sobretudo, dê ao nosso coração o empenho necessário de colaborar mais com a nossa igreja. Quantas coisas ainda têm que ser feitas? Quantas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo? Que nós possamos, sim, ter esse empenho, esse ardor para anunciar.
Todas as vezes que nós ouvimos o Santo Evangelho, deve surgir em nosso coração a imagem de Emaús. Ardia o nosso coração quando ele nos falava. Que o nosso coração possa arder de desejo de anunciar, de evangelizar. De modo especial hoje, as irmãs que vieram longe, lá de Pirinópolis, deixaram a bela Pirinópolis, histórica, bucólica, para vir aqui evangelizar, para nos formar, para nos ajudar a chegar a todos os idosos, para anunciar-lhes o amor de Deus. Quantos que estão sozinhos em suas casas, abandonados, na solidão, que nós possamos ser uma presença de Cristo para essas pessoas. Que nós possamos, de fato, ser o Cristo próximo, que evangeliza, que escuta, que acolhe. Nós sejamos, sim, de corações abertos e pés apressados de chegar a tantos lugares, a tantas casas que nos aguardam. Pois quando nós encontramos essas pessoas, nós é que saímos edificados. Porque nós nos encontramos com pessoas que ao longo da vida, com sofrimentos, com histórias de diversos modos, também nos evangelizam, na sua confiança em Deus e também quando associam seus sofrimentos ao sofrimento de Jesus. E nós possamos rezar também, intercedendo por esse bom encontro, que Deus nosso Senhor possa recompensar tudo o bem que faz a nossa paróquia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos juntos a oração.